capítulo 7. São instruções para a vida inteira, né, irmão? Que o apóstolo Paulo traz à igreja de Corintos. E é interessante que Paulo escreveu para a igreja, escreveu para nós também. E aqui nós podemos nortear o nosso caminho, né? Dentro daquilo que Paulo escreveu, daquilo que nós precisamos entender acerca do caminho de Deus na nossa vida. Amém, Jesus? Quem achou, diga amém. Amém, né? Graças a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, do versículo 25 em diante, tá bom? Preste bem atenção na leitura, tá? Em nome de Jesus. Diz assim: Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Acho que é bom, por causa da presente crise, o homem permaneça assim como está. Está ligado à mulher? Não busque separar-te. Está livre de mulher? Não busque casar-te. Se porém te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não pecas. Todavia, os tais padecerão tribulação na carne, e eu quisera poupá-los. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que os que são casados sejam como não fossem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrasse. Os que compram, como se nada possuíssem. Os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, pois a aparência deste mundo passará. E bem quisera eu que estivesses livres de cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor. Mas o casado cuida das coisas do mundo, em que como há de agradar a sua esposa, ou a sua mulher. E está dividido. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Digo isso para proveito vosso, não para vos restringir, mas para que é decente e para vos dedicar ao Senhor sem distração alguma. Se, no entanto, alguém pensa que trata indignamente a sua filha, e se tiver passando a flor da idade, e se for necessário, que faça o que quiser, não pecassem-se, perdão. Todavia, o que está firme em seu coração, não tenho necessidade, mas tendo domínio sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar virgem sua filha, faz bem. De sorte que o que há dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei, enquanto seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, quanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar
assim, segundo o meu parecer, e também eu penso que tenho o Espírito de Deus. Amém, Jesus? Bem, Paulo aqui, a partir desse versículo 25 até o 40 que nós lemos, Paulo ele vai mostrar qual é realmente a sua posição, né? Paulo é solteiro, faz a obra de Deus como solteiro, não se casa em nenhum momento, ele não se deita com nenhuma mulher, ele não se envolve com nenhuma mulher, e ele vê isso como uma experiência muito boa, porque ele não tem, como ele mesmo diz aqui, ele não tem o cuidado de agradar uma mulher, ele não tem o cuidado de cuidar de uma família, tá? Mas Paulo fala isso numa posição da forma que ele pensa. No entanto, ele vai abrir a oportunidade dizendo, olha, o homem que quer se casar, se case. A mulher que quer se casar, se case também. Por que ele fala isso? Porque é melhor que se case para que não entre em pecado. Porque se eles entrarem em pecado sem casar, Paulo diz que a tribulação deste mundo vai alcançar a vida deles. E o que é tribulação? É uma luta ao quadrado. São problemas e dificuldades. Porque todo o pecado tem a sua consequência. Ninguém vai cometer um pecado nesta terra e vai sair livre. E vai sair sem nenhuma coisa acontecer a ele. Não. Todo pecado, ele tem a sua consequência, né? Às vezes um pecado tem uma consequência maior do que o outro, mas o pecado ele traz consequência às nossas vidas, tá? E para o irmão entender mais profundamente o que é pecado. Às vezes quando nós chegamos a alguém e dizemos, olha, o que é pecado? Pecado é um homem casado trair a esposa. Pecado é uma mulher casada trair o marido. Pecado é você roubar, pegar o que não é seu, né? Pecado é falar mentira. Pecado é atentar contra a vida de alguém. Será que pecado é só isso? Não. Pecado é algo mais profundo do que isso. A palavra do Senhor diz no original grego que pecado significa que é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. O que é a transgressão da lei? É você saber o que é lei e não atentar para ela, passar por cima dela, não obedecê-la. Isso é uma transgressão da lei, né? Então, toda vez que você lê a palavra de Deus e não a obedece, você já está cometendo pecado. Você não precisa deitar contra a mulher, não precisa deitar contra o homem, você não precisa roubar ninguém. Você leu a Bíblia, entendeu e não obedeceu, já está pecando. É transgressão. Então, pecado é a transgressão da lei. Da lei de quem? De Deus. Conseguiu entender? Então, toda vez que você ouvir alguém falar em pecado, isso aqui é pecado, não, meu irmão, isso aí não é só isso que é pecado, não. Pecado é mais profundo que isso. Pecado é não obedecer a Deus. Isso é pecado. Então, é por isso que João vai dizer, olha, aquele que não peca está mentindo. Mente descaradamente. Porque todos nós pecamos e desconstituídos da glória de Deus estamos. Então, por que nós pecamos? Porque muitas das vezes nós não cumprimos aquilo que está escrito aqui. Em algum momento da nossa vida, em algum momento do nosso dia. E é por isso que nós temos que dobrar no joelho, Senhor, me perdoe. Era para mim ter feito isso, porque a tua palavra diz isso, eu não fiz. Eu pequei contra o Senhor. Amém, Jesus? Então isso é pecado. Então Paulo, ele diz isso, né? Instrução para as virgens, ele fala, olha, se puder continuar dessa forma é melhor. Agora, se quiser se casar, se case, para que não entre em pecado. Agora tem uns versículos aqui interessantes, ele diz assim, ó. Isso, porém, vos digo, irmãos, a partir do 29, que o tempo se abrevia. O que é a abreviação dos tempos? É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Parece que o dia tem 24 horas? Não.
Nós começamos o ano, parece que foi esses dias. Já estamos chegando no final dele. Nós não conseguimos ver porque tem um relógio nos controlando. Mas os dias estão sendo abreviados. E Jesus vai falar sobre isso em Mateus capítulo 24. Jesus diz que se não fosse por causa da abreviação dos tempos, muitos não se salvariam. Então, essa abreviação, esses dias que parece que não tem mais 24 horas, esse tempo tão corrido que nem bem se começa um ano, já está terminando ele, tudo isso é a mão de Deus. Tudo isso significa o quê? Que são dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Tá? Nós já estamos vivendo esses dias. Então, nós precisamos ficar atentos. Paulo falou sobre isso. Ele vai falar assim, ó, abrevia. O que resta é que os que são casados sejam como se não fosse. O que ele está dizendo? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo da aplicação, do cuidado, do amor, da dedicação na obra de Deus. O casamento é uma coisa boa, tá? Só que Paulo, dando a sua opinião, e isso que eu quero que você entenda, Deus permitiu que Paulo desse a opinião dele. Paulo falou, se puder ficar solteiro, melhor ainda. Mas se não pode, case. Mas o casamento seu não pode atrapalhar a obra de Deus. Você não pode deixar de fazer a obra de Deus para agradar a sua esposa. A esposa não pode deixar de fazer a obra de Deus para agradar seu marido. O casal não pode ficar em casa para fazer uma comidinha diferente quando tem culto. Não pode, sabe, querer perder culto para dar um passeio junto, para namorar. Não pode. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Senão o que você faz? Você desagrada o Senhor. Então, a vida de casado é uma bênção. Mas você precisa saber que em primeiro lugar na sua vida é Jesus. Amém? Então, desde o começo, né, quando eu casei com a pastora e a gente começou a fazer a obra junto, a pastora sabe disso. Em alguns momentos já teve conversa entre eu e a pastora. A pastora falou assim, ó, você é ausente em casa, tá? Você fala pouco em casa, você não conversa com as crianças, né? Você deixa a nossa família em segundo lugar. Houve momentos que ela já questionou isso, né? Mas eu consegui colocar isso no coração dela. Eu tenho um chamado. Eu não sou mais como aquele lá fora. Eu não sou mais qualquer homem. Eu sou um homem que tem um chamado de Deus. E em primeiro lugar na minha vida é Deus, né? Porque eu já vi muitas pessoas também falar assim, ah não, eu faço compra em casa, eu pago as contas, eu sustento a minha família, né? Não é só isso. Você tem que ter cuidado com a esposa, você tem que ter cuidado com os filhos, você tem que cuidar da casa. Então, aqueles que querem se casarem, Paulo está dizendo, você vai ter que se desdobrar ainda mais para agradar a sua família, para cuidar da sua família, e bem cuidado, porque não pode ser, né, desleixado com a família, mas para cuidar melhor ainda das coisas que são de Deus. Amém? Então, olha só, teve um momento na minha vida, eu pensei que eu ia, sabe, ter um troço. Mas foi um momento que Deus permitiu. Um momento fazendo faculdade, né? Então, estudando, sendo patrão, sendo pai, sendo marido, sendo pastor. Houve esse momento, 4 anos da minha vida foi assim. Né? Porque eu sou empreiteiro, então, trabalhando com equipe, tendo que lidar com funcionário, com construção. Não podia faltar em casa como marido, como pai. Não podia estar ausente da igreja como pastor. E estudando, fazendo faculdade. Rapaz, irmãos do céu, mas foi 4 anos que me desgastou. E eu vou ser bem sincero, eu até envelheci nesse tempo. Porque a minha cabeça, eu precisava assim, ó, eu saía da faculdade, virava chave. Eu saía da faculdade, deixava a faculdade para trás, entrava dentro de casa, era família. Saía de casa, ia para a igreja, virava a chave da família, virava a chave da igreja. Eu precisava fazer isso, porque senão eu misturava uma coisa com a outra, irmão. Aí ia virar um panelão de sopa, tudo misturado,
não ia dar certo. Então tudo isso acontece na nossa vida, e Paulo está falando disso, para nós termos o equilíbrio. Amém? Um equilíbrio. Tanto o solteiro como o casado, ele precisa ter um equilíbrio, para que ele possa entender que Jesus te escolheu e que nós temos uma missão na nossa vida. Então, quando eu venho para cá, para fazer a obra de Deus, como que eu encaro essa obra? Aqui para mim é um trabalho. Eu não venho aqui para perder tempo, para jogar conversa fora. Aqui para mim é um trabalho. Eu faço o trabalho de Deus. Tá? E o trabalho de Deus, ele precisa ser um trabalho sério, responsável. Né? As palavras que eu prego aqui sobre o púlpito tem que virar sentença na vida de vocês. Tem que acontecer. As palavras que eu libero aqui dentro da pregação precisam acontecer na vida de vocês. Por quê? Porque tem que virar sentença. Por quê? Porque isso aqui é o meu trabalho. Fui chamado para isso. Então, meu casamento não pode atrapalhar. Né? Então, a gente falou em algumas terça-feiras sobre discussão de casal. Isso acontece. Isso acontece. Marido, homem e mulher pensam diferentes. Né? Então, em algum momento vai haver um atrito, vai haver uma discussão, enfim, né? Mas isso não pode atrapalhar a obra de Deus. Pessoal, eu estou lá com a pastora lá, aí quebra o pau lá. Aí eu saio daqui, não consigo pregar porque eu briguei com a pastora. Isso não existe. Amém, Jesus? Quebrar pau em bom sentido, sabe, irmão? Discutir assim, a relação, né? Em bom sentido, não é um meter a mão na cara do outro, não, pontapé, nada disso, tá bom? É discussão da relação. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio na nossa vida. Senão, você não consegue fazer a obra de Deus. E louvado seja o Senhor, e eu acredito que isso é dom de Deus, não vem nem de mim. Faz 30 anos que eu estou dessa forma, fazendo a obra dessa forma. Né? E até hoje, graças a Deus, eu tenho tentado corresponder melhor possível, porque eu sei que quando eu venho para cá, eu estou trabalhando para o reino de Deus. Amém, Jesus? Só que Paulo vai dizer, olha o que ele diz: os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não abusassem, pois a aparência deste mundo passa. O que ele está falando? Abrir mão disso daqui. Não adianta você querer servir a Deus, casado, solteiro, mas se você está pegado a este mundo, se você tem amor excessivo a este mundo, se as coisas materiais é o seu primeiro objetivo, não adianta. Nós precisamos entender que tudo que há neste mundo vai passar, mas a palavra de Deus não passa. O reino de Deus é eterno. E muitas das vezes o homem busca coisas passageiras para a sua vida. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, que têm um ministério maravilhoso dado por Deus, mas enterraram o talento. Por quê? Porque ousaram buscar as coisas dessa terra. Ousaram a ficar até o pescoço com as coisas dessa terra. Então, irmão, se nós pudermos nos envolver menos o possível com as questões alheias deste mundo, melhor é para a nossa espiritualidade. Paulo disse, olha, os que choram como se não chorassem. O que Paulo está dizendo? Autocontrole. Amém? Então nós precisamos entender, há momentos de chorar? Mas nós precisamos entender, não é qualquer coisa que nós começamos aquela choradeira, murmuração, sabe, reclamação. Não, nós estamos em Cristo Jesus, irmão. E Ele é uma fonte inesgotável de todos os recursos para a nossa vida. Aquilo que o mundo não pode fazer por você, Jesus faz. Então a palavra do Senhor diz no livro de Mateus que Jesus é o socorro bem presente. Na hora da angústia, da aflição, do medo, da perseguição, é Jesus que vai nos socorrer, não é homem.
Então, eu não tenho que me comportar como os outros se comportam lá na frente, não. Lá fora, não. Eu preciso me comportar diferente. Eu preciso ser homem de Deus. Preciso ser homem de Deus. E aí ele vai dizer, aqueles que se aproveitam do mundo. Aí ele vai falar, pois a aparência deste mundo passa. Tudo passa, irmãos. Hoje você compra uma camisa, uma calça bonita, fala, tá na moda isso daqui. Passa 3 meses, saiu da moda, você tá um jacó já andando pra rua. Você está entendendo? Então nós não precisamos, nós não podemos ficar presos nisso. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quer ser um bom marido? Olha para Jesus. Quer ser um bom pai? Olha para Jesus. Poxa, eu estou solteiro. Quer ser um homem solteiro de valor? Olha para Jesus. Então nós não temos que ficar preocupados com as coisas que vai acontecer na nossa vida. Nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí o Senhor vai fazendo as coisas conforme nós temos que, conforme vai acontecer na nossa vida. Porque uma coisa é certa. Eu estava esses dias pensando em casa, porque a Laísa vai dar o testemunho dela daqui a alguns dias, né? Estava pensando em casa. Falei, meu Deus do céu. Laísa passou na PM, vai embora daqui 2 meses, eu acho, vai embora. Vai ter que mudar para São Paulo, para estudar lá. Passou na PM. Aí a minha menina, 22 anos, vai se tornar policial. Aí eu fiquei pensando comigo, falei, meu Deus do céu. Não é coração de pai, né? Mas sabe, na mesma hora o pensamento que Deus fez no meu coração, ela me ajuda em tudo, na igreja, meu braço direito na igreja. Me ajuda em tudo. Falei, vai embora, vou ficar na mão. Não, Jesus já pensou em tudo. Toda vez que você se colocar numa situação difícil, pense assim, não, por que eu estou pensando assim? Jesus já pensou em tudo. Jesus já sabe o que vai acontecer, já sabe como Ele vai me ajudar, já sabe quem Ele vai enviar para me ajudar, já sabe. Amém? Então nós não precisamos ficar desesperados. O desespero é uma coisa humana. E é uma coisa da carne, não é do espírito. Então nós temos que entender que Deus já correu na frente e já preparou tudo. Ele já pensou em tudo. Então nada vai dar errado, tudo vai dar certo. É claro que vai ter um momento ou outro que eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais. Isso faz parte da vida. E Deus até precisa que nós façamos isso em alguns momentos. Amém? Mas nada além da nossa força. Porque Deus fala isso. Tudo que você for fazer, faça conforme a tua força. Porque se está indo além, meu irmão, não é de Deus. Tá? Então, equilíbrio no nome de Jesus. E ele vai dizer, os solteiros cuidem. Daí, olha o parecer de Paulo. E por que Paulo dá esse parecer? Porque ele mostra o cuidado dele. Ele está dando exemplo da sua própria vida. Ele fala, o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o casado cuida das coisas do mundo, em como agradar a sua esposa. Tá vendo? Então Paulo está dando parecer, olha, eu não tenho esposa, eu cuido exclusivamente 24 horas por dia, integralmente das coisas do Senhor. Mas se eu fosse casado, eu tinha que tirar um pouco o pé, porque eu tenho uma esposa na minha casa. Quem está entendendo, antigamente? Então Paulo está dando parecer dele. Amém? Ele não é contra o casamento. Mas ele está falando que ser solteiro, se você quiser agradar a Deus, ter uma vida com Deus, o solteiro consegue fazer isso mais, profundamente do que o casado. Amém? Ele está dando um parecer. Mas vamos continuar, porque nós possamos entender a mente de Paulo. Olha o que ele diz. E está dividido, versículo 34, Mas o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar sua esposa, está dividido. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar seu marido. Digo isso para proveito vosso, não para vos restringir, tá vendo?
Ele está falando para proveito, não para restringir. Ele não está falando assim, ó, eu sou contra o casamento, não se case, fique solteiro, que fica coisa melhor para você, você vai agradar mais o Senhor. Não, ele não está restringindo ninguém. Ele está dando o parecer dele. Ele tá falando da vida dele. Quem está entendendo, diga amém. É a mesma coisa eu falar só, eu sou empreiteiro, sou pedreiro. Aí eu vejo um camarada ali fazendo um serviço errado. Ô, meu amigo, tá errado isso daí. Desmanche isso daí, faz desse jeito que vai ser mais fácil para você. Eu tô dando parecer para ele segundo quem? A minha experiência. É o que o Paulo tá fazendo aqui. Tá? Então Paulo não tá agredindo os casados. Paulo não é contra o casamento. Ele tá falando, na visão dele, o que é melhor para agradar a Deus. E aí ele diz: digo isso para vos não para vos restringir, mas para que o que é decente e para vos dedicar ao Senhor sem distração alguma. O que é distração? O que vai tomar sua atenção por algum tempo. Assistir filme é uma distração? É. Você fica ali 2 horas na frente da televisão assistindo um filme. Às vezes você nem viu se a mulher passou perto de você, você nem viu se alguém tocou campainha, se o telefone tocou, que mensagem chegou no WhatsApp, você nem viu. Você ficou 2 horas distraído na televisão. Distração. A esposa é uma distração. Né? Os filhos são uma distração. Então, Paulo está falando isso. Dedicares ao Senhor sem distração alguma. Se, no entanto, alguém pensa que trata indignamente a sua família, e se tiver passando a flor da idade, e se for necessário, que faça o que quiser, não pequem. O que ele está falando? Às vezes do pai que está segurando a filha para casar. Não, a filha não vai casar. Ué, mas se ela não casa, e muitas das vezes está caindo em pecado, como é que vai ficar? Não pode. Então permita que case. Naquela época era o pai que escolhia, né? O marido para a filha, né? Era assim, né? Os casamentos eram arranjados, né? Não é que, né? Não é do dia de que nem é o dia de hoje, né? O dia de hoje que os filhos chegam em casa, né? Chega em casa, já entra já com o namorado, já entra já com a namorada. A mãe fica olhando assim com cara de paisagem, o pai também, mas nem apresentou, nem sei o que é isso, da onde vem, só entrando na minha casa, né? Antigamente não. Antigamente o pai procurava a melhor família, a mais rica, a mais importante, para poder conversar com o pai, com o outro pai de família, para poder acertar o casamento da filha. Escolhi o melhor, né? Hoje não, hoje tá uma bagunça, né? Felizmente. Mas enfim, então Paulo está falando isso. Aí ele vai dizer mais: todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tendo o mínimo sobre a sua própria vontade, se resolve no seu coração guardar virgem sua filha, faz bem. Poxa, então, se você tem, né, vamos dizer assim, a mulher é virgem, o homem também, mas ele não tem, ele não liga para as coisas desse mundo, né? Poxa, o rapaz não pensa em se deitar com outra mulher, nem a mulher se deitar com outro homem. Está tranquilo nessa área, então permaneça assim. É um dom de Deus. Amém? Mas agora, se queima, né? Se queima em sentimentos, aí não, irmão, aí tem que se casar. Não tem como. Tá bom? Aí tem que se casar. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus. A mulher casada está ligada pela lei enquanto seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então aqui fala das viúvas e dos viúvos, né? Então, se é viúvo, pode casar de novo. Mas tem que ser no Senhor, né? Vai meter o pé no barco e sair fora do caminho de Deus e casar com, né? Fora de Deus, fazer bagunça na vida, já no final da vida, né? Porque a viuvez, a gente pensa, se tem gente hoje, né? Infelizmente, que já tem viúvas novas, né?
Às vezes acabou de casar, passou 3 anos, o marido morreu, enfim, tem casos. Mas quando a gente fala de viúva, a gente já pensa numa pessoa já de idade. Uma mulher já de idade, né? Uma senhora, um senhor. Pô, no final da vida vai meter o pé. No final da vida vai fazer as coisas erradas. Tem que ter consciência dessas coisas. Amém, Jesus? Então, nós precisamos entender que Jesus, ele quer o melhor para nós. Mas quem que busca o pior em muitos momentos? Somos nós mesmos. É o homem. O homem busca o pior, porque Deus já preparou tudo de bom e do melhor. Mas o homem sempre busca o pior. Porque o homem ele tem a tendência em desobedecer a Deus e não obedecer. Por isso que nós temos que ter um trabalho profundo dentro do nosso coração. Nós temos que doutrinar a nossa mente. Nós temos que doutrinar o nosso coração para pensar nas coisas de Deus. Se não houver um trabalho intensivo desta parte na nossa vida, meu irmão, olha, não adianta. Você vai ceder às coisas que são desse mundo. Então você precisa doutrinar a sua vida. Você precisa doutrinar a sua vida nas coisas que são de Deus. É um trabalho mental que nós precisamos fazer. Porque nós nascemos do pecado, irmãos. Nós somos pecado, vivemos num mundo pecador. A tendência de nós também buscarmos o pecado é muito grande. Então nós precisamos doutrinar a nossa mente, o nosso corpo. Precisamos doutrinar a nossa vida. Para nos manter íntegros na presença do Senhor. Para agradar a Deus e não desanimar a Deus, né? Ou então não entristecer a Deus. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. Segundo o parecer de Paulo. Amém, Jesus? Então, Paulo está dando um parecer. Segundo o meu parecer, e também eu penso que tenho o Espírito de Deus. Amém, Jesus? Então, o casamento não é um tabu. O casamento não é um bicho de 7 cabeças. O que nós precisamos entender é que se Jesus chamou você, você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a esposa precisa entender, o marido precisa entender, os filhos precisam entender. Poxa, o meu pai tem uma missão. Eu vejo o pai da minha amiga. Vai no shopping, vai na praia. Nossa, viaja. Nossa, que pai bom, que ele tem um pai daquele lá, porque o meu pai não faz nada comigo. Mas o pai que não faz nada é servo de Deus. Então é totalmente diferente. Então trabalhar, né, já vem desde o começo. Trabalhar na família, o trabalhar na mente da esposa, né, já vem desde o começo para que não haja. Tem um pastor muito amigo meu, apesar que já faz anos que eu não vejo ele, muito amigo meu. Ele tem umas 4 igrejas, tem igreja em Roseira, tem igreja no Vista Alegre, tem umas igrejas espalhadas por aí. Uma bênção de Deus o homem, usado. E a esposa dele largou dele. Pastor Francisco. A esposa dele largou dele, não aguentou. Não quis mais viver uma vida ministerial. Não quis mais. Aí, já com 30 anos de casado, já há quase 20 anos ele pastor, a esposa chegou e falou assim: não quero mais essa vida para mim. Não aguento mais. Quero separar de você. Aí ele pegou e falou assim: nossa, mas tá faltando alguma coisa, né? Não quero mais, né? Igreja. Não quero mais. Quero ter uma vida normal. Aí o que aconteceu? Falou: tudo bem, eu não queria isso. Lutou, insistiu. Não quero mais. Separou. Sabe o que aconteceu? Ele não casou mais. Falou assim: pastor, se for para mim arrumar uma outra mulher, casar de novo, para acontecer a mesma coisa, não vou querer. E ele já né? Na época aconteceu isso, já tinha 55 anos, uma coisa assim. Hoje ele deve estar com uns quase 65 para 70. Falou assim: eu não vou mais casar, não vou mais, vou ficar no Senhor, vou buscar Deus, né? Pedir para Deus cuidar de mim. Não quis mais, irmãos. A esposa
separou, depois de alguns anos teve câncer, morreu de câncer. Era da vontade de Deus dela se separar? Não. Pagou com a própria vida. Amém? Então é assim, Deus não vai te proibir de fazer nada. Deus não vai proibir você de fazer nada. Você quer fazer, você faz o que você quiser da sua vida. Só que o preço chega, irmão. A conta chega para pagar. Tá entendendo? Aí eu não quero mais na igreja. Deus não vai segurar você com o pé. Não vai enviar um anjo na sua casa para te trazer de volta. Deus não vai fazer isso. Não quer mais? Não quer. Eu não quero mais estar na igreja, não quero mais ser crente, eu quero ir para o mundo, eu quero estar entre amigos, eu tenho vontade de beber, tenho vontade de fumar. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Só que a única coisa, você não vai poder cobrar a Deus para entrar no céu. Você vai pagar seu preço. Amém? A Bíblia diz que aqueles que buscam esse mundo e não querem buscar a Deus, receberão a sua recompensa nessa terra. Mas aqueles que abrem mão dessa terra para buscar Deus, receberão a sua recompensa lá no céu. Olha que diferença. Lázaro, né? E Jairo. Lázaro e o rico, perdão. Lázaro e o rico. O rico viveu a vida inteira regaladamente. O que é regaladamente? Viveu com abastância. Bebendo o que queria, comendo o que queria, fazendo da vida dele o que ele queria, se prostituindo, enfim. E Lázaro passou a vida inteira sendo humilhado, passando dificuldade, sabe? Tendo muitas das vezes até que pedir coisas para os outros. Mas só que Lázaro era temente a Deus. Mesmo com toda dificuldade, nunca abriu mão do Senhor. Já o rico nunca quis saber de Deus. O Deus dele é o dinheiro do bolso dele. A Bíblia diz que os dois morreram. Os dois morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão. O que significa isso? Foi para o céu, foi salvo. E o rico foi sepultado. Olha a diferença. Olha a diferença. O rico foi sepultado. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Aí diz, Jesus contou essa parábola. Aí diz que Jesus apareceu junto com Lázaro, né? E havia um abismo separando entre os vivos, né? Separando entre o reino de Deus e o inferno. Estava separando. E aí Jesus apareceu junto com Lázaro do lado dele. E o rico estava lá queimando o inferno, no lugar de ranger dente, o fogo que nunca se apaga, o bicho que nunca morre, né? Tava lá. Aí ele viu e disse: Lázaro, puxa, você tá aí, irmão? Nossa, não se me tira daqui. Me tira daqui. Jesus falou: não tem nem como nós passarmos daqui para aí, nem daqui para cá. Você fez a sua escolha em vida. Por isso você está aí sendo atormentado. Lázaro não. Ele escolheu em vida se humilhar. Por isso ele está aqui comigo. Deus, então volta lá na minha casa. Avisa os meus irmãos para que ele não venha nesse lugar de tormento que nem eu estou aqui. Vai lá, avisa a minha família. Jesus falou assim: não, eles têm os profetas. Eles que ouçam as pregações, creiam e se convertam. Eu não preciso ir lá falar, não. Tem gente falando por mim lá. Então, quando eu estou pregando a palavra, ou qualquer outro irmão está pregando a palavra aqui, é Deus falando com você. É Deus falando com você. E se você não dá crédito à palavra que está sendo pregada aqui, você não está dando crédito para Deus. Não é para o pastor, não é para o irmão que está pregando aqui, é para Deus que você não está dando crédito. Aí ele falou assim: então, olha só, né? Então, ameniza o meu sofrimento, molha o dedo na água e põe na minha boca. Jesus falou: não, você escolheu onde você quer estar. Então aí você vai ficar. E não tem como amenizar seu sofrimento. Sabe o que aconteceu? Ele começou a blasfemar contra Jesus. Seu desgraçado, seu maldito, né? Começou a praguejar Jesus, tá vendo? Mesmo em situação difícil, não mudou. Então, se você não mudar, já existe um caminho para você. Infelizmente. Eu acho que o evangelho hoje lá fora está tão fraco. Está tão fraco que hoje um pastor lá fora não tem coragem de falar assim: irmão, para de fazer o que você está fazendo, que você vai para o inferno, cara. Não. Cuidado para você falar.
Cuidado. Aí tá todo mundo indo pro inferno. Cuidado. Não tem que ter cuidado, não. Quando se levantou a igreja evangélica no mundo, o primeiro nome que nós recebemos foi protestante. E o que a palavra protestante diz? Protestar. Então, Deus levantou um povo para confrontar. Não é para passar a mão na cabeça. Você está vendo um camarada indo para o inferno pelo que ele está fazendo. Você vai chegar no camarada e falar: ô meu amigo, e aí, como é que tá as coisas? Não, fica calmo, tudo tem seu tempo, sabe? Não, ixi, Jesus perdoa, o coração de Deus é maior do que o nosso. Da onde, irmão? Da onde isso? Fala para mim. Da onde que o cara vai se converter? Fala para mim. Se você não chegar nele e falar assim: ô meu irmão, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você cria vergonha na sua cara, irmão. Você vai pro inferno se você ficar desse jeito. Você conhece a palavra de Deus. Larga a mão de ser desobediente ao Senhor, porque a hora que Deus permitir você partir desse mundo, você vai pro inferno. Então a gente precisa, sabe, bater de frente, porque senão a pessoa não se converte, irmão. Passando a mão na cabeça não vai se converter. Então, meus amados, nós tivemos 3 terça-feiras estudando sobre casamento, né? Então que Deus fale mais ao seu coração. Que Deus dê direcionamento para a sua vida. Para que você não entre em pecado, em confronto. Porque o pecado é o confronto contra Deus. O pecado é a mesma coisa de ter uma colisão com Deus. Agora você imagine, né? Eu de bicicleta, do outro lado vindo uma carreta. 50 mil quilos em cima. Aí eu venho e bato de frente com a carreta. Arrebentar a carreta, né? Vai fazer nem cosquinha na carreta. É ou não é? A mesma coisa somos nós no pecado, colidindo com Deus. Não vai sobrar nada do seu, irmão. Não vai sobrar nada de você. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos, em nome de Jesus? Semana que vem nós começamos capítulo 8, tá? Em nome de Jesus.